Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com todos. Nós não podemos nos reunir neste momento, neste horário, em virtude do decreto estadual e também da prorrogação deste decreto até o início do próximo mês. Em virtude desta impossibilidade, estou compartilhando via rede social esta mensagem para todos aqueles que gostam de meditar na palavra de Deus e entendem a importância de meditar na palavra de Deus. A igreja não está fechada. Nada nem ninguém tem este poder de fechar ou impedir a igreja de funcionar, de abrir as suas portas. A igreja está momentaneamente impossibilitada de se reunir em determinados horários, como nós nos reuníamos. E isso é pensando no cuidado, na saúde e no bem-estar não só dos membros da igreja, mas de toda a população desta cidade que nós tanto amamos e também de todo o nosso estado e a nossa nação. Por isso, nós estamos aproveitando esta bênção que se chama a rede social e através da internet podermos continuar compartilhando da palavra de Deus com todos aqueles que entendem a importância de meditar nesta palavra. E eu gostaria de ler com você neste momento Eclesiastes, capítulo 12. Eclesiastes, capítulo 12. O versículo 1, que nos diz assim: Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. É um conselho de Salomão. Conselho este muito importante. Lembrar-se do Criador. Desde quando? Desde os dias da mocidade. Lembra-te do teu Criador. E o motivo deste conselho? Antes que venham os dias maus e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Então nós temos aqui um conselho, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, e o motivo deste conselho dado por Salomão, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirá, não tenho neles nenhum prazer. Essas palavras que nós lemos aqui neste texto, elas são um esforço de Salomão, trazendo orientações para que a velhice, do qual todos nós, se Deus assim permitir, vamos experimentar um dia, esse conselho de Salomão é para que a velhice não seja um castigo, ou um fardo, ou um peso, como muitas pessoas dizem e pensam que é, mas sim uma fase normal na vida das pessoas, como tem a infância, a adolescência, a juventude, a idade adulta e também a velhice. A obediência a este conselho de Salomão, lembra-te do teu Criador, a obediência a este conselho é uma preparação para uma velhice feliz, apesar das contingências naturais desta fase da vida. É óbvio que existem, mas a obediência a este conselho é uma preparação para que se viva de maneira feliz nesta fase da vida. Aos jovens, este texto é um apelo para que se vejam no futuro, depois de 60, 70 anos. Se imaginem assim, se vejam assim, se preparem para chegar a esta idade. Aos mais velhos, este texto também é um apelo para que os mais velhos comprovem a razão do autor ao escrever essas palavras. A importância de se preparar para chegar nesta fase da vida. E Salomão passa então dos versos 2 até o verso 2 até o verso 7 aqui deste texto que nós lemos, Salomão passa então a descrever o que acontece na velhice e que transformação essa fase ela nos traz.
E é interessante que ele diz assim: no dia em que tremerem os guardas da casa. Salomão está falando do enfraquecimento dos nossos braços. E se curvarem os homens outrora fortes, as pernas, que se tornam agora o quê? Trôpegas. Já não temos mais a mesma habilidade, a mesma destreza, a mesma condição. E cessarem os moedores, por já serem poucos. Ele está falando aqui sobre os dentes naturais. É claro que nos dias de Salomão não existia ainda os recursos das modernas próteses que existem em nossos dias, né? Ele diz: e se escurecerem os que olham pelas janelas, ou seja, ele fala do enfraquecimento dos olhos, da vista, né? Nós já não enxergamos mais como enxergávamos antes. No dia em que não puderes falar em voz alta, o enfraquecimento da voz, porque com o avanço da idade, a potência da voz ela vai diminuindo. E te levantares à voz das aves. Ah, queridos, isso eu aprendi aqui em Pontes Lacerda. Idoso, ele acorda cedo, dispensa até mesmo despertador, não precisa, porque ele dorme cedo e acorda cedo. Quando temeres o que é alto, Salomão fala de equilíbrio, que leva o idoso a evitar as alturas. Quando florescer a amendoeira, ele está falando aqui sobre o embranquecimento dos cabelos. Eu não tenho quase nenhum, mas o pouco que eu tenho já está embranquecendo. E ele continua dizendo: quando o gafanhoto for um peso e te perecer o apetite, os idosos, aquelas pessoas com um pouco mais de idade, sabem muito bem do que eu estou falando, sabem muito bem o que isso significa. Os mais novos irão saber se tiverem a aventura de chegar até essa idade. Antes que se rompa o fio da prata, ele fala sobre a esperança, e se despedace o fio de ouro, ele fala sobre a perda de alguns valores, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço. Aqui ele fala sobre destruição total, ele fala sobre a morte. E então Salomão arremata o texto dizendo: e o pó volte e o corpo volte ao pó como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Ah, meus queridos, nós encontramos tantas coisas na palavra de Deus que nós jamais imaginávamos que essas coisas estariam lá, mas estão. Então, nos lembremos do conselho inicial. Lembra-te do teu Criador. Por quê? Porque a velhice, em sendo a velhice um estado de espírito, quanto mais em paz estiver o nosso espírito, mais felizes nós seremos nesta fase da vida, apesar das dificuldades. Não há nada mais depressivo do que aquele peso de consciência dos males praticados, das faltas cometidas, da falta de perdão. O peso de consciência é o maior flagelo na vida de uma pessoa, seja na idade que for. Quando se chega à velhice, com a alma despojada deste peso, então se torna fácil encarar e viver esta fase que infelizmente é tão temida pela maioria das pessoas. Mas é tão gratificante essa fase da vida para quem chega a ela com a consciência de ter vivido bem a sua mocidade, com a consciência de ter vivido bem a sua vida, com a consciência de ter vivido uma vida em obediência, em temor a Deus. Lembra-te do teu Criador. Lembrar-se do Criador é lembrar-se das virtudes deste Criador, é lembrar-se quem é o Criador. Lembrar-se de Deus na mocidade é lembrar do amor, porque Deus é amor. É lembrar da bondade, porque Deus é bom. É lembrar-se da justiça,
porque Deus é justo. É lembrar-se da humildade, porque Deus é humilde. É lembrar-se da santidade, porque Deus é santo, santo, santo. Lembrar-se do Criador é se preparar para ter uma vida e, consequentemente, uma velhice feliz, independente das circunstâncias. Porque essa lembrança do Criador é ela que vai nos guiar a uma vida sob a orientação de Deus, que nos fez para a glória do seu nome. Lembrar-se do Criador, para vivermos as boas dádivas da mocidade e também de todas as fases da nossa vida. Dádivas estas proporcionadas a nós pela bondade do nosso Criador. Lembrar-se do Criador, meus queridos, é viver com Deus. E viver com Deus é suplantar o tempo. Por isso, vale a pena essa preparação. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. E eu encerro esta reflexão me atrevendo a dizer: lembremos do nosso Criador todos os momentos, todos os dias das nossas vidas. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirá: não tenho neles prazer. Que nós possamos seguir este conselho que nos é dado pelo sábio Salomão. Vamos orar? Senhor, aplique a tua palavra através do teu Santo Espírito em nossos corações. Este conselho tão importante que nos é dado pelo sábio Salomão aqui na tua palavra. Lembra-te do teu Criador. Ah, Deus, que nós, em todos os momentos, em todos os dias e em todas as circunstâncias, sejam elas quais forem, venhamos sempre nos lembrar do Senhor. Lembrar do Criador é viver à luz da palavra, dos ensinamentos e da vontade daquele que nos criou para a glória do seu nome, Pai. Deus, ajuda-nos a viver desta forma. Ajuda-nos a vivermos uma vida em santidade e obediência, para que, se chegarmos pela vontade do Senhor à velhice, vivamos esta fase da vida como uma fase de felicidade. Por quê? Porque nós vivemos uma vida lembrando do nosso Criador, em obediência àquele que nos deu a vida, em obediência àquele que é o autor e mantenedor, sustentador das nossas vidas, Pai. Abençoe, Deus. Humildemente eu te peço, em nome de Jesus, abençoe todos aqueles que estão nos acompanhando neste momento, Pai. Que faça florescer em cada vida, em cada alma, em cada coração, esta lembrança tão importante, a lembrança de quem o Senhor é, a lembrança do Deus Todo-Poderoso, e que nos traz a certeza que é debaixo dos cuidados do Senhor que nós estamos neste momento, Pai. Abençoa-nos, guarda-nos e guia-nos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe ricamente e lembre-se sempre deste conselho. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, em todos os dias das nossas vidas. Lembremos do nosso Criador. Que Deus o abençoe ricamente, que Deus te guarde, te proteja, te restaure, seja qual for a necessidade que você tem neste momento. Lembre-se do Criador. Deus abençoe, em nome de Jesus.